Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez para discutir com vocês os principais conteúdos relativos às provas do Enem e dos vestibulares. E hoje, diferente dos vídeos anteriores, vamos trabalhar questões. Vamos à prática, porque sabemos que sem o exercício, sem a simulação das provas, teremos dificuldades de alcançar o alto nível que queremos. Para responder questões que serão relativas aos temas que trabalhamos nas apresentações teóricas, passarei antes para vocês a estratégia de resolução de questão. Não adianta ter todo o conteúdo se não tiver uma estratégia para resolver as questões. E as estratégias que nós trabalhamos em sala de aula com vocês é a que eu vou passar aqui. São 3 passos simples, mas que vão contribuir de forma decisiva para acertar a questão que vai ser feita. Primeiro passo, fundamental, identificar a temática da questão. Identificando a temática da questão, eu paro 2 minutinhos e tento relembrar tudo o que eu sei sobre aquele tema. Guardo. Vou para a segunda etapa, ver qual é o comando da questão. O que é que você está chamando de comando? O comando é o que a questão está lhe pedindo, é o que ela está lhe perguntando, seja em um texto, seja em uma imagem, seja em uma charge, aonde for, ela vai comandar o que você deve responder. Dizendo isso, eu quero dizer que não se deve procurar responder as respostas, e sim responder a pergunta que está sendo feita a você. E o terceiro momento, a terceira etapa, é partir exatamente para aquele processo de eliminação das questões erradas. Nós vamos buscar aquilo que não está de acordo com o texto, com a charge, com a imagem, e vamos eliminando, porque com certeza a questão certa vai ficar fácil de ser marcada. Feita essa apresentação, passados esses passos, vamos à parte prática para a gente testar essa forma. Então, a primeira questão é uma questão muito recorrente. Universidade Estadual da Paraíba, 2014. O texto diz: a riqueza cultural do povo brasileiro advém da pluralidade de etnias que nos formaram, produzindo um patrimônio cultural e diversificado. Observe que é um tema interdisciplinar. É um tema que pega a prova de história, aproxima da antropologia, porque ela fala da riqueza cultural do povo brasileiro, diz que essa riqueza ela vem de uma pluralidade de etnias. Vocês já estudaram e já sabem que nós vamos ter pelo menos 3 grupos étnicos, índios, brancos e negros, que formam o nosso país, e que eles vão produzir um patrimônio cultural diversificado, claro, porque vai ter uma aculturação, um processo de junção dessas culturas que entraram no país para a sua formação. E então o legado cultural que vai ser dado aqui, essa riqueza cultural, ela vem dessa pluralidade das etnias. E é a partir daí que a pergunta vai dizer, o comando vai saber. Assinale a alternativa correta. Aqui ela é direta, mas você já sabe o tema, que é cultura, que é formação étnica e que é patrimônio cultural. Olha aqui a afirmativa A. Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram principalmente tribos do tronco tupi, que, havendo se instalado uns séculos antes, ainda estavam desalojando os antigos ocupantes oriundos de outras matrizes culturais. Eu sei que as tribos que foram encontradas inicialmente pelos portugueses foram, sim, os tupis, tronco tupis. Mas será que elas estavam desalojando? Estou com uma certa dúvida. Então eu não marco, eu deixo aqui e vou à letra B. A afirmativa B diz, na época da chegada da esquadra cabralina, ou seja, a esquadra de Pedro Álvares Cabral, as tribos do tronco tupi eram as únicas que tinham uma organização social de classe e a presença do Estado
já era uma realidade. Falso. Nós não encontramos tribos com organização de estados no Brasil no momento da chegada de Cabral. As tribos eram tribos livres, muitas seminômades, que viviam de lugar para lugar. Algumas já conheciam a agricultura, mas nenhuma organização. Essa organização de Estado ela vai se apresentar muito mais nas áreas encontradas pelos espanhóis. A letra C. Então já eliminamos a letra B. A letra C. A instituição social que dificultou a formação do povo brasileiro foi o cunhadismo, velho uso indígena que proibia a incorporação de estrangeiro à sua comunidade. Completamente falso. O cunhadismo era uma instituição que acontecia, sim, entre tribos. Ou seja, quando havia uma união, o irmão, por exemplo, da mulher se incorporava à tribo e passaria a trabalhar para aquela tribo. Então, quando ele fala que a instituição social que dificultou a formação do povo brasileiro foi o cunhadismo, velho uso indígena, está falso, porque essa instituição, ela de uma certa forma facilitou. Letra D. O surgimento de uma etnia brasileira não anulou as identificações étnicas dos índios e africanos, consolidando a democracia racial que vivemos na contemporaneidade. Democracia racial, conceito cunhado pelo sociólogo Gilberto Freire, pernambucano, que construiu uma ideia de que somos um povo sem discriminação e sem racismo, conceito que já está ultrapassado e completamente descartado. Então, eliminamos a B, a C e a D, falta a E. Desde os primeiros dias da colonização, o projeto jesuítico, ou seja, dos jesuítas, se configurou como uma única alternativa de garantia das culturas indígenas e africanas, respeitando suas crenças e representações. Claro que os jesuítas não respeitaram as representações. Por quê? Porque eles vieram para cá catequizar, introduzir a religião católica e desfazer as culturas religiosas indígenas. Então, a resposta certa é a letra A. Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram principalmente tribos de tronco tupi, sim, que, havendo se instalado uns séculos antes, ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos de outras matrizes. As tribos entravam em conflitos e ocupavam os lugares que eles queriam. Afinal de contas, elas andavam de lugar para lugar. Quando encontravam uma tribo que não era sua, desalojava para poder ocupar aquele espaço. Valeu? Beleza. Vamos à questão de número 2. UFM, 2013. O fragmento textual seguinte se refere a uma característica de sociedades africanas em épocas anteriores à expansão marítima e comercial europeia. Observe o tema da questão. O tema da questão fala de sociedades africanas antes da chegada dos portugueses, dos europeus. Ou seja, ele está querendo saber como vivia o povo africano antes do contato com os homens brancos que chegaram lá a partir do processo de expansão marítima, principalmente os portugueses, quando contornaram o litoral africano. E aí vem um texto. A forma como uma sociedade organiza a distribuição de seus bens que produz ou adquire revela muito do caráter dessa sociedade, de seus valores e usos e costumes. No caso das sociedades de linhagens da África negra, todo o sistema social estava baseado nas esferas da reciprocidade e da distribuição, como forma de garantir a coesão social do grupo. Os velhos guardam a experiência e o conhecimento dos costumes. Assim, não era uma sociedade dirigida pelos mais produtivos e dinâmicos, como na lógica capitalista, e sim pelos que guardavam a tradição e o saber mágico. Olha só, é um texto muito interessante, um texto de Francisco Silva, A Conquista da América, e ele fala da lógica da sociedade africana, que é bem diferente da lógica que conhecemos hoje no capitalismo. Era uma lógica onde o controle do poder estavam por aqueles mais antigos, por aqueles que controlavam a sabedoria. Até porque é uma questão que fala da tradição oral, que rompe um pouco, inclusive, com a historiografia
positivista, que só acredita nos documentos escritos. Tema é esse: vida africana antes da chegada dos homens brancos. E aí vamos ao comando. Ao estabelecer uma comparação entre a organização social expressa no fragmento, ou seja, no texto, e as sociedades africanas explorada pelos europeus à época das grandes navegações, é correto afirmar. Letra A. A organização da sociedade de linhagem sofreu mudanças a partir da generalização do comércio escravista promovido por interesses mercantilistas na África. Claro, os interesses mercantilistas de acumulação de capital na formação da Idade Moderna é o que vai prevalecer. E, com certeza, eles vão atuar para destruir essa organização da sociedade. Eu tenho quase certeza que essa letra A está certa, mas eu vou ler a B, a C e a D para ver se eu tenho mais certeza ainda e marco com confiança. A existência prévia da escravidão na África possibilitou a manutenção da sociedade de linhagem sem transformações sociais significativas. Falso, porque existindo ou não, e nós sabemos que existia uma escravidão na África, sim, antes chegada dos europeus, que não era essa escravidão racialista e comercial, ela não se manteve. A sociedade de linhagem ela vai ser, sim, modificada com o contato com os brancos. A letra C. O papel social desempenhado pelas lideranças nativas permaneceu inalterado, apesar da ampla divulgação do cristianismo entre os povos africanos. Ora, se o cristianismo penetra na cabeça dos povos africanos, é claro que o desempenhado pelas lideranças nativas não permanece. Ele vai ser completamente alterado. E vai ser o europocentrismo que vai dominar aquela sociedade. Na letra D. A letra C também está eliminada, a letra B está completamente eliminada. Letra D. O conquistador europeu encarava a organização societária de linhagem como uma ameaça à sua dominação e, por isso, subjugou inicialmente os anciãos. Não, os anciãos não foram subjugados, eles subjugaram principalmente aos mais novos, porque eram os mais novos que interessavam a economia mercantilista, como está lá no texto. Eram os mais novos que seriam retirados da África com braços fortes e transformados em escravos. Letra D também eliminada. A letra A está completamente correta. A organização da sociedade de linhagem sofreu mudanças a partir da generalização do comércio escravista promovido pelos interesses mercantilistas da África. Com certeza, a destruição para a dominação e exploração. E a terceira questão diz o seguinte, questão do Enem 2007. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas, negras ou amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esses que abriu o caminho às relações mercantilistas com a África e ao tráfico negreiro, à escravidão. Enfim, a colonização do continente africano e de seus povos. Aqui se fala da identidade negra, como é que ela vai ser formada e destruída. Aqui se fala do tráfico negreiro, aqui se fala da escravidão negra e aqui se fala do elemento fundamental que vai gerenciar todo esse processo de exploração, que é a política mercantilista, sempre relacionada às grandes navegações e às grandes descobertas. Então, a temática é uma temática ampla, é uma temática que vai envolver escravidão, tráfico negreiro, e como vocês podem observar, o Enem é uma questão que vai buscar as competências, as habilidades que a gente precisa ter. Texto do Kabengele Munanga, né, grande professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e que trabalha diretamente com essas questões da diversidade cultural e da diversidade negra. Comando da questão. Com relação ao assunto tratado no texto, é correto afirmar que... Então, observe, como assunto tratado no texto, vocês vão fazer uma questão de interpretação de texto. A colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Claro que não. Não dá para colonizar no mesmo momento que você chega, simultaneamente. Você domina, ocupa e depois coloniza. Letra B. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolver esse continente. Claro que não. Quanto menos desenvolvido o continente africano ficasse, mais tempo os europeus iriam explorar.
Então, predomina o europocentrismo, predomina o processo de colonização e de destruição, e não de desenvolvimento do continente. Letra C. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Não. O primeiro modelo de escravidão no Brasil foi a escravidão indígena. E para escravizar índio não precisa de tráfico negreiro. Então, o surgimento do tráfico negreiro foi posterior à escravidão? Não, né? Porque a escravidão já existia sem o tráfico negreiro. Eliminamos a B e a C. Letra D. A exploração da África decorre do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna. Início da Idade Moderna, início das grandes navegações, início do domínio africano. Quase certeza. Vou ler a letra E. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Não tem como colonizar sem fazer relações comerciais. Primeiro as relações comerciais, depois a colonização. Eliminamos a B, a C e a E e ficou para a gente, com certeza, a letra D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia e da conquista daquele espaço pelos europeus a partir das grandes navegações. Para quem quiser mais um pouquinho, ainda temos aqui embaixo as respostas totalmente comentadas no escrito, depois do comentário feito por nós aqui, falando para vocês. Assim, concluímos o nosso trabalho dessas resoluções e estamos preparando mais um videozinho agora sobre o Brasil pré-colonial. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus, queridos e queridas.